O Internacional realizou um jogo-treino contra a equipe do São José e venceu pelo placar de 3-0 com gols de Vitinho, Fernando e Wanderson e segue no trabalho de pré-temporada, na preparação para a estreia do Campeonato Gaúcho, na outra semana contra a equipe do Guarani de Bagé. Enquanto isso, pode estar encaminhando mais uma venda. Isso porque o Tigres do México ofereceu um bom valor pelo volante Rômulo e as negociações estão avançando. O Inter, que recebeu nas últimas semanas pelo menos 3 propostas por jogadores titulares do elenco colorado. Propostas essas que foram recusadas pela direção do Inter. A gente fala também a respeito de um zagueiro que joga em Portugal e que pode vir a ser mais um reforço para o setor defensivo colorado. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 17 de janeiro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente começa falando sobre o dia do Inter que teve um jogo-treino. O adversário foi o São José de Porto Alegre e o Inter venceu pelo placar de 3-0. Os gols vão pintar aí na tela. O Vitinho abriu o placar de cabeça em um cruzamento vindo do lado esquerdo. Depois o Fernando acabou marcando o segundo gol em um lance pós cobrança de escanteio ofensivo e o Wanderson fez uma bela jogada pelo lado direito, invadiu a área depois de dar uma caneta no zagueiro, sofreu o pênalti que ele bateu para sacramentar o placar de 3-0 para o Internacional neste jogo-treino. O Inter, que havia perdido o amistoso para a seleção mexicana, fez esse jogo-treino com muitos jogadores que não atuaram durante todo o confronto contra o México e que puderam, enfim, complementar a sua carga de jogo exatamente neste confronto, tá? Na tarde desta sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal repercutindo uma fala do técnico Roger Machado sobre o lateral esquerdo Pablo, que foi uma das novidades do amistoso colorado contra a seleção do México, foi bastante elogiado pelo técnico Roger Machado. O Pablo vem se destacando muito nos treinamentos, vem sendo elogiado por todo mundo e o Roger inclusive chegou a se emocionar com o jogador, lembrando algumas semelhanças com o início dele, Roger, de carreira. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa sexta-feira aqui no canal, é só conferir, tá? Uma outra informação desta sexta-feira envolve o zagueiro Cleiton Sampaio, que teve uma atuação muito criticada na partida contra o México e em meio a esta sexta-feira, uma pessoa próxima ao Cleiton Sampaio procurou o nosso colega, o repórter Lucas Dias, meu colega de Debate Raiz. E nessa conversa, essa pessoa explicou e deu algumas justificativas para o fato do Cleiton Sampaio ainda não estar com 100% da sua condição física ou não estar da maneira ideal nessa pré-temporada. Foram contadas situações que o Cleiton Sampaio viveu ao longo das últimas semanas, tá? O Cleiton Sampaio perdeu o seu empresário, que faleceu, e que era quase um pai para o Cleiton Sampaio na profissão, e ele ficou bastante abalado em função desta perda. Em meio a isso, nasceu a filha do Cleiton Sampaio, que também gera uma série de cuidados, uma série de atenção para o nascimento da filha, obviamente, em meio a esse momento conturbado da vida dele por ter perdido uma pessoa importante, e se entende que ele não conseguiu buscar nesse início de pré-temporada a sua forma física ideal, que ele está trabalhando para isso, mas que talvez essa seja uma explicação de o porquê ele esteve abaixo, por exemplo, no confronto contra o México. É uma versão que vem do lado do Cleiton Sampaio, que foi trazida para o Lucas Dias, repórter, que trouxe isso no canal do YouTube dele. Acho que vale a pena a gente reproduzir aqui. Dito isso, o dia teve muita informação de mercado da bola, tá? E a principal informação é uma venda que o Inter está realizando ou está avançando para realizar. E eu falo do volante Rômulo. Já havia uma expectativa do Rômulo ser vendido neste ano, tá? Porque é um jogador que tem mercado, é um jogador que tem se destacado pelo Inter, e até por isso o Inter fez o movimento de contratar o Ronaldo, volante que jogou no Juventude na última temporada. O Rômulo recebeu uma proposta do Tigres do México, e essa proposta é na casa de 30 milhões de reais. O Inter possui 65% dos direitos econômicos do Rômulo, o que faz com que o Inter tenha acesso, caso a venda feche,
de algo em torno de 20 milhões de reais, um pouco menos de 20 milhões de reais, por 65% dos direitos econômicos do jogador. É considerado uma boa oferta, o Inter está avançando, estão tratando detalhes dessa venda que pode acontecer. O Rômulo pode sim ser vendido porque não foi uma oferta rechaçada de cara pela direção. É claro que o Inter pode tentar buscar uma oferta um pouco maior, pode tentar fazer um jogo duro em relação a isso, até porque o Rômulo tem sondagens de outros clubes, mas é uma proposta considerada boa e que pode sim nos próximos dias tirar o Rômulo do estádio Beira-Rio, tá? Dito isso, esse sinal que a gente tem também é pelo fato de que o Inter, nas últimas semanas, e a gente recebeu essa informação, o João Batista Filho trouxe essa informação lá no blog dele, o Inter recusou pelo menos 3 ofertas por jogadores titulares do elenco colorado, tá? E as 3 ofertas são as seguintes. O Alan Patrick recebeu uma oferta da Major League Soccer, uma oferta de 5 milhões de dólares pelo Alan Patrick. É bastante dinheiro. É bastante dinheiro pelo Alan Patrick e o Inter recusou essa proposta porque não tem interesse em negociar o jogador, que é um dos principais jogadores do time. O Rocher recebeu uma proposta do Monterrey do México, proposta de 3 milhões de dólares, e o Inter recusou essa proposta também. E a mais alta foi uma proposta que veio do futebol italiano pelo Bruno Gomes, lateral direito. Essa proposta veio na casa de 6 milhões de euros e o Internacional também recusou. É claro que o Inter conseguiu bater a sua meta de vendas da temporada passada, tem uma folga em relação a vendas esse ano, mas são 3 jogadores titulares do Inter que receberam ofertas. Ofertas estas que o Inter recusou. São ofertas que chegam a um montante de 14 milhões de dólares. Que foram oferecidos por jogadores do Internacional. Se juntar com o Rômulo, 20 milhões de dólares a gente tem quase em oferta. Mais de 100 milhões de reais foram oferecidos ao Inter por jogadores do time titular, e o Rômulo, que não é exatamente um titular. E o Inter está avançando no Rômulo, nas outras ainda não. Uma última informação que também é do JB, sobre um nome que surge para a zaga pro Inter, tá? Um nome que tá no radar do Internacional, que é o nome do Thiago Kozer. O Thiago Kozer tem 21 anos de idade, ele foi formado pela Chapecoense, foi vendido para o Benfica, onde atua pela equipe B do Benfica, não vem sendo muito aproveitado e tá sendo liberado do Benfica. E é um nome observado pelo Internacional, que tá na lista do Internacional. 1,91 m, 21 anos de idade, tá? O Thiago Kozer, que não tem ele surgiu na Chapecoense, não conseguiu se afirmar no Benfica, mas é um jogador que está aí na lista de possíveis zagueiros do Internacional, que ainda não fechou o mercado de contratação de zagueiros, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds da Premier League neste sábado. A gente tem Brentford e Liverpool. Odds do Brentford 6,75, empate 5,2, Liverpool 1,4. Tem também Leicester e Fulham. Odds do Leicester 4,25, empate 3,75, Fulham 1,82. Joga na KTO com responsabilidade. A KTO é um site para você se divertir. Lembrando que apostas podem fazer com que você perca dinheiro e valida a tua conta na KTO, registrando teu Face ID, ativando a geolocalização, também registrando uma conta bancária no teu nome, são passos importantes para a sua segurança. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!